Cláudio, só um minutinho aí, vou te interromper antes da Sônia, viu, Sônia? Porque a gente conseguiu contato com o delegado Clemente Calvo Castiglione, do Departamento de Investigações contra o Crime Organizado. Ele está ao vivo com a gente. A Sônia já vai trazer esse destaque internacional aqui na abertura do Jornal Gente, porque tem uma grande operação da polícia na favela de Paraisópolis, que é a segunda maior de São Paulo, para prender bandido que está envolvido com o roubo de residência. Doutor Clemente, muito bom dia para o senhor, obrigado por atender a Rádio Bandeirantes, Band News TV nessa manhã. Quais são as informações que o senhor tem a respeito dessa operação para compartilhar ao vivo conosco? Bom dia, Pedro. Eu agradeço, é uma satisfação estar com você e poder dar um feedback para a população, para a sociedade, numa operação que vem dar resposta a um crime que traz bastante inquietude, que é o roubo à residência, né? Porque quem invade lares deixa rastro. Só que a Polícia Civil sabe seguir esse rastro. Quantos presos até agora, doutor? Nós tínhamos 3 alvos prioritários. Esses 3 alvos foram capturados. Dentre eles, o vulgo Bode, que ele já está procurado já tinha mandado de prisão em desfavor dele por vários roubos, né? Sobretudo roubos à residência. E ele era um roubador bastante ativo da quadrilha do Minotauro, e ele até o sucedeu se não foi mais ativo, porque o Minotauro, em determinado momento da sua carreira criminosa, que é encerrada pelo DEIC também, pela Polícia Civil, ele deixou de atuar com medo de ser identificado pelas câmeras de monitoramento, pelo reconhecimento facial, então ele ficava mais internado na comunidade de Paraisópolis, e o Bode era o braço operacional, era o comandante operacional nesses arrebatamentos. Temos mais outros presos que foram reconhecidos em roubos, um deles aí que também com bastante crueldade, onde ele espancou uma senhora. Então ele trazia terror para a comunidade, e era comum para a sociedade, e era comum a fala deles, as vítimas narram isso, pelo menos uma vítima que eu tive a oportunidade de conversar, ele se intitulava como ladrão profissional, e diz que tinha orgulho da sua profissão, como se roubador fosse profissão, Pedro. Cláudio, Sônia, estamos conversando com o doutor Clemente, que é delegado de polícia aqui de São Paulo, e está falando sobre essa operação. Cláudio. Doutor Clemente, pela sua experiência, muito bom dia, bem-vindo aqui ao nosso programa, pela sua experiência profissional como delegado aí que mete essa gente na cadeia, eu queria saber o seguinte, o senhor faria uma estimativa de percentual desse tipo de crime, no sentido de que são presos já conhecidos, ou são presos que deveriam estar presos e foram beneficiados por alguma medida que os soltou, seja na fuga da saidinha, seja na concessão de algum tipo de liberalidade aí, de relaxamento de prisão. O senhor diria que qual o percentual de bandidos com os quais o senhor lida? Porque assim, foi muito importante essa sua colocação, né, sobre identificando esses bandidos e mostrando como eles atuam, etc., como foi chocante para a opinião pública que não conhecia disso, né? Aquele caso recente que acabou em tiroteio, né? Em troca de tiros entre bandidos e a polícia. A revelação de que uma casa que foi invadida naquela ocasião tinha um botão de pânico. Botão de pânico, doutor Clemente? Como é, assim, as pessoas precisam ter botão de pânico em casa na cidade de São Paulo. Queria que o senhor falasse um pouco sobre esse clima de insegurança que as pessoas, do qual as pessoas se queixam. Embora é notório que haja uma sensação de insegurança, ela não reflete o resultado dos trabalhos que têm sido feitos pela Polícia Civil, de modo geral pelas polícias. Porque nós pudemos experimentar um decréscimo de roubos, um decréscimo histórico de roubos em geral, na modalidade de latrocínio. Então a polícia vem fazendo o seu trabalho. Ponto muito importante que você colocou é a questão do retrabalho. Muitas vezes o preso é feito um trabalho, ele é preso, ele é condenado, e por benefícios aí, por beneplácito da Lei de Execuções Penais, e aí não tem qualquer crítica ao sistema de justiça criminal, porque os operadores, todos eles, em qualquer papel no sistema de justiça criminal, estão aplicando a lei. Mas aí a legislação acaba colocando civis em liberdade. Um deles estava procurado. Só que esses roubadores, especificamente, eles procuravam ficar homiziados na comunidade. Então, a investigação da 4ª Delegacia de Patrimônio, sempre por trabalho do Dr. Sandrinho e equipe,
ela chegou onde o crime achou que estava invisível. E queria deixar claro, a comunidade não é território sem lei, é território do cidadão. É um território que a polícia vai ingressar e vai capturar e tirar esses elementos que se aproveitam de se misturar nesses locais. O Pedro bem colocou, é a segunda maior comunidade de São Paulo, mas eu diria que hoje, pela condição geográfica, por diversas outras questões, pelo tráfico, presença do tráfico de drogas, talvez seja uma das mais inóspitas com o cenário operacional. Razão pela qual o DEIC operou conjuntamente hoje com a Divisão de Operações Especiais, e eu posso classificar o trabalho como 100% bem sucedido, aí, sem efeito colateral nenhum, e todos os alvos capturados. Então a resposta tem sido dada, e roubadores da residência pode ter certeza que não vão ter uma vida fácil. Vão ser apresentados à barra da justiça e vão ter a responsabilização penal assegurada. Doutor Clemente, muito bom dia ao senhor, meu bom dia também ao Pedro, ao Cláudio, Rádio Bandeirantes, Band News TV, estamos no Jornal Gente ao vivo. Doutor Clemente, eu gostaria de saber do senhor, com a sua experiência, como é que funciona o trabalho de inteligência da polícia que leva os senhores a fazerem essas prisões e deflagrar essas operações? Na verdade, eu classificaria, não usaria o substantivo, mas o adjetivo. Eu não diria que foi um trabalho especificamente do órgão de inteligência, mas um trabalho de investigação inteligente. Eu costumo dizer que é uma investigação qualificada, uma investigação inteligente, também utilizando-se de elementos de inteligência, mas isso é muito bem colocado, sua pergunta é muito oportuna, porque a prisão parece um ato isolado, mas a prisão é apenas o desaguar de um trabalho de meses de investigação. Então, esses indivíduos, quando são conduzidos para o DEIC, o doutor Sandrinha, a quarta delegacia, já fez um trabalho prévio, tem reconhecimentos, tem trabalhos forenses, tem levantamentos, tem investigação tecnológica. Então, quando chega nesse ponto, é apenas culminar da operação policial, que começou com uma investigação inteligente, com uma investigação bem estruturada, técnica. Então, a prisão não é um acaso. A prisão é fruto do método e da operação desse trabalho, que, por a Polícia Civil atuar silenciosa e aparecer somente no momento em que é necessário, que é o momento da captura. Então, isso nos dá bastante tranquilidade para oferecer elementos para que o juiz possa julgar com segurança, para que esse indivíduo possa ter a efetiva responsabilização penal e ficar encarcerado o tempo que a lei determina, aí, o maior tempo possível, afastado da sociedade. Porque também nunca é demais falar, o indivíduo a pessoa que é vítima de roubo, em qualquer situação, ela passa por um trauma muito grande. Aquela pessoa que tem sua casa invadida, seu asilo, seu lugar de descanso, seu lugar de convívio familiar, vilipendiado por marginais, que é colocada no chão, que é amarrada com fio, que tem arma encostada na cabeça e que muitas vezes até é torturada, sofre um trauma muito maior. Razão pela qual a resposta é qualificada e tem sido sempre muito assertiva. E na data de hoje a gente teve a felicidade da captura desses indivíduos, como eu frisei, sem nenhum efeito colateral. Doutor Clemente, para a gente encerrar aqui a sua participação, já agradecendo a disponibilidade de conversar ao vivo conosco nessa manhã, enquanto a operação ainda está se desenrolando e terminando essa fase aí de levar os presos até o DEIC. Duas perguntas para o senhor. Quantos crimes que estão relacionados a essa quadrilha? E segundo, a modalidade de roubo à residência está voltando a preocupar a polícia? Qual o motivo de bandidos voltarem a invadir residência? É o Pix, que hoje está no celular e é o principal alvo dessas quadrilhas? Na verdade, essas são quadrilhas tradicionais. A gente percebe o que a gente costuma dizer que, sobretudo essas quadrilhas que estão atualizando no Paraisópolis, para ter pouca exposição no momento do roubo, eles fazem aquele que a gente chama de tiro curta distância. Roubam residências e, por uma questão geográfica, uma questão da própria ocupação de São Paulo, eles têm casas de alto padrão que são próximas aí à comunidade, no caso dessa quadrilha, dessa cela, então eles fazem esses roubos. Então é uma facilidade operacional que eles encontram e, como eu disse, acham que estão no território invisível, mas são alcançados pela polícia. Então a gente tem monitorado, a resposta que tem sido dada, pode ter certeza, Pedro, com bastante energia.
A maioria dos roubadores estão sendo, não só roubadores, como furtadores. A 4ª Delegacia, o DEI, que prendeu no ano passado o Mateuzinho, o Vinicinho, na verdade os apreendeu, né, porque eram menores, o Minotauro, que é tido como o maior roubador do Brasil, e agora o Bode, que seria o seu sucessor. Então eu estou aqui com o Dr. Ronaldo Saeg, estamos aqui na sala de comando de controle, acompanhando a operação que vem sendo deflagrada desde as primeiras horas do dia de hoje pelo DEIC, e é com grande satisfação que a gente apresenta isso, e qualquer outro roubo, o DEIC, como toda a Polícia Civil, a Polícia Territorial, vai permanecer vigilante e pode ter certeza que eles vão ser responsabilizados. Ele pode demorar, o crime é rápido. A resposta da polícia pode não acontecer de forma imediata, mas pode ter certeza que ela vai acontecer e esses indivíduos vão ser apresentados à justiça. Doutor Clemente, parabéns aí pelo trabalho, obrigado por conversar conosco ao vivo aqui na Rádio Bandeirantes nessa manhã. Até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço, um bom dia a todos.